E agora nós vamos seguir no assunto adoção e vamos conversar com o advogado pós-graduado em Direito da Família e presidente da Comissão de Direito da Família da 2ª Subseção da OAB no Espírito Santo, Tiago Canholato Casotti. Boa tarde, doutor Tiago. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sobretudo. Boa tarde, eu que agradeço. Espero poder estar contribuindo com vocês aí da melhor forma. E para quem está ouvindo, né? Obrigada, doutor Tiago, por estar aqui com a gente. Vamos começar do começo, explicando essa história, né? Como iniciar esse processo de adoção? Quanto tempo dura? Então, para iniciar esse processo de adoção, ele não tem tanta burocracia como se fosse um processo judicial. Os próprios interessados em fazer adoção, eles vão até o judiciário. Na verdade, igual trago para vocês aqui Cachoeiro Itapemirim, que é a comarca onde a gente reside, né? Lá tem um setor especializado da Vara da Infância e Juventude. Lá você chega, o interessado chega, encontra os assistentes sociais já, eles preenchem um formulário, né, nessa questão, e preenchendo os formulários eles vão trazer os requisitos, todas as burocracias que precisam, e com isso inicia o processo. É um processo bem simples, não precisa hoje do advogado para poder fazer, não precisa da defensoria pública, o próprio interessado ele pode ir até o fórum, né? E aí tem comarcas que são vara única, então lá não tem um setor especializado, mas a própria comarca já desenvolve isso. E quanto a custos do processo, já trago como título de curiosidade, não há custo nenhum nesse processo, é um processo só de habilitação para poder se habilitar na lista de adoções, né? Para isso. Quanto ao tempo de duração, eu busquei informações aí das varas de Cachoeiro. Segundo eles, nesse período de pandemia, está demorando um pouco mais para realizar a habilitação, mas está entre 2 e 3 meses aí para sair a habilitação. Então não está tanto tempo. Está bem rápido. Sim. Até, né? O único período agora que está demorando mais por causa dessa pandemia é porque quando você ingressa com o processo, vai para o Ministério Público, o Ministério Público solicita um curso de adoção. Então, esse curso aí, devido às assistentes sociais conseguiu uma liminar na Justiça de afastamento, então elas não estão conseguindo realizar o curso nesse momento. Então, por isso que está demorando mais um pouquinho. E, doutor Tiago, quem que pode adotar e quem pode ser adotado? Então, eu trago aí também a lei 8.069, né, de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no artigo 42 ele traz quem pode adotar. Quem pode adotar são os maiores de 18 anos. Aí, só a título aqui, não pode adotar os ascendentes nem os irmãos adotados. Para adoção conjunta também, que são casais, né, tem que ser mantido união estável ou casamento. Os divorciados também, a título de curiosidade, eles podem também fazer adoção, até porque no momento que eles ingressaram com o processo, eles estavam casados e quando separaram, estava já em processo de adoção. Então, se manter o vínculo ali, isso pode permanecer a adoção até o final. Mesmo já divorciado, então a gente acha um pouco estranho, né? Está divorciado, vai fazer adoção, mas é porque o processo iniciou antes da separação. Aí, nesse Depois, caso... não. Acho que é a mesma dúvida que eles tinham. Depois de eu me divorciar, eu não posso. Não, só se o processo estiver iniciado antes da adoção. Que aí vai ter o vínculo ali já, até porque eles já estão permanecendo com a criança nesse período. Essas brechas da lei, né? Louco isso. E assim, aí um casal deu entrada, foi habilitado, mas eles se separaram. Aí eles também têm que ir para a justiça para saber quem vai ficar com a guarda da criança? Isso aí. Aí a lei também já estabelece isso, que tem que acordar sobre a guarda, o regime de visitação, alimentação, tudo para poder manter o vínculo. E aí tem que ter a convivência para saber se o casal eles vão ter essa afinidade ainda de manter, para não ter prejuízo para a criança. E se não conseguir, eles podem perder a guarda da criança? Pode perder a guarda da criança. Mas pode perder a guarda mesmo depois do processo, como que fala? Concluído. Transitado e julgado? Não, o processo de adoção? Isso. Não. Aí não, né? Depois é só até de a fase adotado, de habilitação. isso aí. Durante a fase de habilitação que eles estão aguardando para fazer a adoção. Perfeito. Agora, quais são os procedimentos que tornam apto quem pretende adotar uma criança ou um adolescente, doutor? Então, esses procedimentos, na verdade, não há um requisito taxativo de quem pode e quem não pode. Então, nesse momento, eles ingressam com um formulário, né, com requerimento lá na assistente social, no caso, que é responsável pela vara da infância e juventude. Quando eles instalam esse requerimento, é enviado ao Ministério Público. O Ministério Público ele opina para que possa fazer um estudo social sobre aquela família.
Então, os documentos são simples, são cópias de identidade, CPF, são documentos simples, laudo de sanidade física e mental, porque depois disso daí, eles vão passar por vários estudos, né, durante esse período de 2 meses. É até rápido, até porque o judiciário é muito cheio, mas acaba que eles fazem esse estudo interprofissional, que eles vão à casa dos interessados para poder saber a estrutura familiar. Então, não há um requisito para poder. Isso não quer dizer que a questão financeira da pessoa vai tirar ele da lista de forma alguma. Pode ser que ele tenha uma estabilidade tranquila e isso vai entrar. Então, a partir dali, tem esse estudo social e depois tem um programa de preparação para adoção, que é o curso que o promotor também opina. Após fazer todo esse trâmite, os assistentes sociais e psicólogos do judiciário estabelecer se eles estão aptos ou não, o Ministério Público pede deferimento. Pedindo deferimento, eles vão para a lista de Cadastro Nacional de Adoção. A partir dali, eles estão aptos para adotar. Agora, só para complementar, Alessandra, eu conheço algumas pessoas que já adotaram. Esses adotantes, eles têm que definir uma área que eles querem adotar essa criança. Por exemplo, no Espírito Santo inteiro, no Sudeste, no Brasil, tem isso também? Tem, perfeito. Como é um cadastro nacional, né, eles podem restringir, na verdade. Eles restringem as regiões que eles não querem. Não quero que as crianças sejam por exemplo, do Sul, aí bota lá, então restringe as crianças. Então, não quer dizer que a pessoa que ingressou na comarca de Cachoeiro, ela não possa adotar uma comarca fora daqui, porque ela pega a criança nacional. Entendi. E há uma idade limite para a habilitação da adoção? Não há uma data máxima limite, não. Há uma data mínima, que é os 18 anos, máxima não. Isso tudo vai depender, né, da questão no momento lá dos estudos, se a pessoa tem capacidade ou não para poder fazer. Que aí, fora isso, não tem uma idade máxima de adoção, não. Mas já teve uma época, parecia que uma pessoa acima de certa idade não podia adotar por conta da criança depois não ficar sozinha. Já teve isso ou nunca existiu também? Então, a redação até hoje não trouxe. Só pode ser entendimento jurisprudencial que pode entender dessa forma. Mas aí acaba que no processo que vai trazer a habilitação para ela, já traz essa informação. E agora tem diferença de idade entre aquele que vai adotar e aquele que foi adotado? Sim, tem diferença de idade. O próprio artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 42 do seu parágrafo 3º, ele traz que tem que ter uma diferença mínima de 16 anos entre o adotado e o adotante. Quer dizer, uma criança de 10 anos só pode ser adotada aí para uma pessoa de 26 anos ou mais. Isso aí, perfeito. Também só trago a título de curiosidade que a gente está lidando aqui de 0 a 18 anos, mas acima de 18 anos também pode ser adotado. Então, né? Porque também tem isso. Tem adoção maiores de 18 anos. Ah, é? Sim. Aí essa adoção também tem essa diferença, 16 anos, tem que ocorrer. E a adoção não é na vara da infância, e sim na vara civil. Na vara de família. Aí já é mais uma questão eu não imagino, né, uma pessoa de 18 anos ou mais, porque é tão incomum, né, a gente ouvir falar. Como que funciona aí? Nesse momento entra a questão da sócio, né, questão paternidade socioafetiva. Então, no momento, em vez dele reconhecer como pai, hoje também tem essa possibilidade de reconhecer como pai, mas também como adotar. Então, ele entra como adotivo. Aí entra entre os herdeiros, né? Isso. Se transforma aí numa pessoa que pode herdar. Isso. Também. Entendi. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento revelam que no ano passado, em razão da pandemia, houve uma redução no número de adoções concluídas em todo o país. No Espírito Santo, o Poder Judiciário concedeu 107 guardas com fins de adoção, encaminhando crianças e adolescentes ao convívio com seus pretendentes. Muitas famílias aguardam para adotar e muitas crianças estão à espera de um lar. Qual a maior dificuldade, doutor, encontrada na adoção hoje? Então, quem está acompanhando aí, o Gustavo já até trouxe, né, essa maior dificuldade aí, que é a questão da combinação de perfis. E que seria isso? Porque, na verdade, o adotante, né, que vai realizar o formulário, ele preenche os requisitos lá, ele fala qual o perfil da criança que ele quer adotar, e muitas vezes não é o perfil da criança que está para adoção, que ela está apta para adoção. Então, acaba que ali não tem comunicação. E, com isso, acaba que eles ficam tentando buscar os pais que seja de acordo com a criança.
Então, tem essa diferença, a maior dificuldade aí. E o outro ponto também que deve ser lembrado aqui, que no momento para a criança se tornar apta, ela tem que passar por 2 processos. Ela passa por um processo de destituição do poder familiar. Então, quando ela vai para o abrigo, ela já não está pronta para adoção. Ela, às vezes, tem que passar por um processo de destituição do poder familiar para tirar o vínculo sanguíneo dos pais, que aí sim ela se torna apta. Então, terminou esse processo, que também é um pouco demorado, até porque tem todo o trâmite legal, prazos, recursos, para assim chegar na aptidão. Então, acaba que isso demora um pouquinho e traz essa dificuldade. E tem que ser o menos doloroso possível, né, para a criança. Acho que é por isso que é tão lento, né? Tem um caso em Belo Horizonte, ele veio muito à tona, o pessoal fez até um abaixo-assinado na internet, de uma menina de 9 anos, ela foi adotada por um casal, e a avó pediu poder pátrio, né? Pediu para voltar para ela. Eu acredito, né? Pelo que eu li nas reportagens, também não vi nenhum tipo de processo. Acredito que o processo de adoção não estava completo e a avó foi ali no meio, antes de se concluir, e falou assim, não, eu quero ela para mim, quero minha neta para mim. E tá assim, uma briga ali. Eu acredito que muita gente tem medo disso, né? Você pega uma criança, você fica com aquela fase ali que você vai ficar num processo de ficar os dois juntos, tal, mas pode ser tirada de você depois. Isso existe, doutor? Então, na verdade, o que muitos juízes hoje buscam fazer é que no momento da destituição do poder familiar, eles fazem o processo mais completo possível, que tenta buscar os parentes, tenta buscar ver se vai ter alguma interferência, para que quando chegar na adoção, não aconteça. Mas, no caso da adoção, até o transjulgado pode ser que tenha algum recurso e alguma modificação durante o processo. Tanto que até o Gustavo trouxe para a gente que do período da guarda provisória ele ficou com receio medo, né? da criança voltar. Até porque pode aparecer algum parente que seja apto para receber a criança, até para ela não perder o vínculo, né? Ali. A justiça assim, entende, nesse caso, que ela pode retornar para a família, né? Sim. Sempre a preferência da família. Isso, inicialmente sim. Mas isso tudo vai ser analisado caso a caso, né? Não seria, todo caso vai ser da mesma forma. Pois é, sem querer julgar o juízo, né? Que a gente não está aqui para julgar a lei, não está aqui para nada, mas isso torna o processo, dá medo, né? Dá medo. Você Sim. pega uma criança, se apega, ela se apega a você. Mas hoje é muito, muito difícil, depois do poder da questão da destituição do poder familiar, é muito difícil ele voltar à tona, a pessoa perder a guarda. Porque, aliás, já está preparada, a criança já passou por todo esse trâmite para poder chegar, entendeu? Hoje já está mais certinho, Sim, né? Acontece bem menos isso, muito, né? Muito pouco. E quem tiver interessado em adotar, pode visitar as instituições de acolhimento ou ela precisa de uma autorização? Ou só depois que o juiz começar o processo de habilitação que ela pode fazer essa visita? Então, o que acontece? As instituições podem ser visitadas a qualquer momento, por qualquer pessoa, não precisa de autorização, mas o adotante interessado ir até a instituição para, escolher a criança para depois adotar, isso não é possível, até porque tem a fila da lista do Cadastro Nacional, então não tem uma possibilidade de ir lá escolher a criança. Mas pode ir lá visitar a instituição, até trago a título de curiosidade que tem o processo de apadrinhamento, que a pessoa pode ir até a instituição e abrir um processo de apadrinhamento na qual ela vai ter o acompanhamento daquela criança. Ela pode passar o dia com a criança, pode levar a criança para a casa dela, passar o final de semana. E esse processo de apadrinhamento, ele não tem intuito nenhum de adoção, mas sim de levar um carinho, um aconchego para aquelas crianças que estão no lar. Porque, às vezes, como eu mencionei, as crianças que estão no lar, elas são mais velhas, então elas não entram, quase não são adotadas. Então, esses apadrinhamentos é para acompanhar. Agora, um último questionamento. Qual é a sua dica para uma pessoa? Porque eu vou trazer mais um caso, né, que eu já vi, que a pessoa falou assim, olha, estava lá no papel até 4 anos, mas se for de 5 anos eu quero, então eu coloco 5, mas e se for de 6? Então, isso daí ela falou que abriria, mas também não dá para deixar ali em branco, porque talvez uma criança de 10 anos não conseguiria se adaptar. Então, qual é a dica do senhor para as pessoas realmente conseguirem essa rapidez, essa agilidade na adoção e na hora de adotar, o que a pessoa tem que observar? Então, nesse momento da adoção, aí, de você preencher o formulário, né, o melhor caminho seria você deixar o mais amplo possível, que vai abranger mais crianças. Quanto mais amplo, quanto menos requisitos, melhor. Até porque quando você chega a sua vez, você é convidado a conhecer a criança. Então, ali você vai ver se você tem um hábito, se você vai se adaptar com a criança ou não. Então, você é convidado, você conhece a criança para
para depois dar prosseguimento na guarda provisória e até a guarda definitiva, que é a adoção. Então, assim, o melhor caminho hoje seria deixar, quanto menos restrição, melhor, para poder andar mais rápido aí. Porque hoje o processo demora isso. Tanto que a lei também já traz que a cada 5 anos, para você ter noção que os perfis não batem, que a cada 5 anos tem que renovar a habilitação. Então, pode ter certeza que, tipo, de 5 em 5 anos tem gente que está lá para poder habilitar, porque os perfis não encontraram uma criança ainda. Ah, então isso justifica a espera, às vezes, de 10 anos de um casal para adotar uma criança. É o perfil, né? Querem crianças muito pequenas, né? E realmente é o perfil, mas mal sabem eles que quem escolhe o filho, o pai é o filho, né? Não é o contrário. Que quem está ali na fila está sendo escolhido. Doutor Thiago, queria agradecer muito sua presença aqui no Sobretudo. Obrigada por essas dicas, tá? E tomara que a gente encontre aí tantas e tantas outras famílias que adotaram seus filhinhos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, trazendo essa informação. É muito importante, é muita criança hoje no abrigo, então, precisando de um lar, às vezes eles estão lá precisando, então, assim, é importante mesmo a adoção. Conhecer a fundo, não é um processo burocrático, é um processo bem tranquilo de realizar. No caso aí, como eu disse no início, não precisa de advogado, o próprio interessado ele pode ir até o fórum e lá vai ter todos os requerimentos. Então, assim, a adoção é importante até para ambos os lados, né? Para os pais que querem um filho e para os filhos que aguardam os pais. Então é isso. Muito obrigado mesmo e precisando aí.